Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu estou testando esse novo formato, de vídeo, onde vocês têm, então, os slides mais perto de vocês para vocês poderem acompanhar, e aí vocês só escutam a minha voz. Hoje, o conteúdo, então, está dentro ainda do estudo das soluções e são as propriedades coligativas. Então, a gente vai falar sobre as 4 propriedades que envolvem as soluções e o estudo, então, das propriedades coligativas, ele envolve justamente as alterações que nós fazemos em algumas propriedades físicas, dos reagentes, do solvente, do soluto, no caso, quando a gente faz essa mistura. Então, a gente altera pontos de ebulição, altera ponto de fusão, já que a gente não está falando de substâncias puras. Então, a primeira propriedade coligativa a gente chama de tonoscopia. E a tonoscopia, então, ela estuda a pressão de vapor que está envolvida em substâncias puras e em soluções, ou seja, misturas, tá? Mas o que que é a pressão de vapor, então? A pressão máxima de vapor de um líquido, ela é a pressão que esse líquido exerce, que os vapores desse líquido exercem quando estão em equilíbrio dinâmico com o líquido. Então, todo o líquido que libera vapor, todo líquido vai ter uma certa pressão máxima de vapor. Quando ele for puro, então é diferente de quando ele está em solução, e é o que o gráfico mostra. Quando a gente tem um líquido puro, ele tem uma maior pressão de vapor, e quando a gente tem um líquido, né, com um soluto não volátil, ou seja, uma mistura, por exemplo, água e sal, a gente tem então uma menor pressão de vapor. Essa propriedade ela se apresenta no nosso dia a dia, quando a gente, por exemplo, não utiliza um álcool 99,5%, porque ele evapora com maior facilidade do que um álcool 70%. Então, a gente tem um exemplo. Outro exemplo também é não utilização, claro, além de outros fatores, da acetona pura, né? A acetona ela vem uma mistura, né, uma diluição correta para que essa evaporação ela não seja, tão rápida, mas mesmo assim a gente pode, identificar que essa evaporação ela acontece mesmo assim, se a gente deixar o frasco da acetona aberto, a acetona vai evaporar e vai restar ali água e outras substâncias, e ela não vai ter a mesma eficácia em remoção de esmaltes, por exemplo, que ela tinha quando era mais nova, né, quando era recém-comprada. Então a gente tem que tomar esses cuidados aí no nosso dia a dia para conseguir obter esses produtos na forma correta por mais tempo. Então essa é a pressão de vapor, tonoscopia, estudo da pressão de vapor que envolve as soluções. Segunda propriedade coligativa, a gente chama de ebulioscopia. Então a ebulioscopia, esse nome estranho, ela é o estudo da ebulição, né, então o quanto, os líquidos evaporam, em qual temperatura eles evaporam. Então a gente sabe que líquido puro tem o seu ponto de ebulição, né, já determinado, como se a gente pudesse então usar como exemplo a água pura, né, que a gente sabe que entra no estado de vapor a 100 graus Celsius. Se a gente adiciona então algum soluto a essa água pura, a gente vê uma alteração, né, no ponto de ebulição. Então, o que acontece é que o ponto de ebulição dessas substâncias, ele aumenta. Então, a água passa não mais a ferver a 100 graus Celsius, mas quando ela está, na forma de uma mistura, ela vai então passar a ferver, a entrar em ebulição, tornar-se para o estado de vapor, a partir dos 100 graus Celsius, 100,26, 100,52. Quanto maior for a concentração, também maior vai se tornar esse ponto de ebulição, tá? Então a gente sempre utiliza ebulioscopia,
e as outras propriedades coligativas, comparando o que aconteceria com um líquido no seu estado né, puro. Então, a gente tem aí esses exemplos da sacarose e da glicose adicionadas à água. Aqui a gente tem então a crioscopia, que a gente diz que é o estudo então do efeito do abaixamento do ponto de solidificação. Então aqui enquanto a gente tinha, opa, um aumento, deixa eu tentar voltar aqui, um aumento para a ebulioscopia, do ponto de ebulição. Na crioscopia, a gente tem o abaixamento do ponto de solidificação, tá? Então, a gente sabe que a água pura começa a solidificar a 0 °C. Então, abaixo de 0 °C, a gente tem a água totalmente no estado sólido. Se a gente adiciona algum soluto, sacarose, glicose nos exemplos, a gente também tem o exemplo do sal, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Esse ponto de congelamento ele diminui. Então a crioscopia ela explica, por exemplo, o porquê que se a gente colocar, água, uma garrafinha com água, uma garrafinha com uma bebida alcoólica, por exemplo, na geladeira no freezer, a água vai congelar primeiro e a bebida talvez dependendo da concentração de álcool ela nem congele. Porque essa mistura entre água e álcool, ou seja, né, uma solução, ela tem o efeito da crioscopia, ou seja, o abaixamento do ponto de fusão. Fica para vocês também aí, a ideia de pesquisar sobre criogenia, tá? É bem importante e bem interessante esse tema. Aqui a gente pode usar também como exemplo do nosso cotidiano, uma prática que é feita por muitas pessoas para gelar bebidas mais rápido. Não sei se vocês já viram ou ouviram alguém falar sobre isso. Então, o que acontece é que em alguma festa as pessoas acabam esquecendo de gelar a bebida, precisa gelar a bebida rápido. O que se faz então é justamente colocar essas bebidas em contato com bastante gelo e colocar sobre o gelo bastante sal. Isso vai fazer então, o gelo derreter e demorar mais para congelar, atingindo assim uma temperatura menor que 0 °C. Isso é bem interessante e vocês podem testar na casa de vocês para ver se funciona. A última propriedade coligativa é a osmoscopia. A osmoscopia, então, é o estudo da osmose, né? E a osmoscopia, então, ela fala um pouco sobre a osmose, pressão osmótica e também sobre osmose reversa. Então, a gente sabe já que a osmose ela é um processo muito importante nos organismos vivos, né? O equilíbrio aquadinâmico do nosso corpo, entre entrada e saída de líquidos da célula, a osmose está presente. Então, mas o que que é a osmose? Aqui, esse GIF ele mostra para vocês justamente isso. Então, a osmose é a passagem de solvente de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Sempre eu falo que a natureza ela tenta atingir um equilíbrio, né? Uma homeostase. E aí, então, a osmose é mais de um desses processos que a natureza utiliza para manter esse equilíbrio presente aí. Então, a gente tem a passagem do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, sempre através de uma membrana semipermeável. Então, a gente, a partir disso, pode falar um pouquinho também sobre a osmose reversa, que tem sido usada como técnica para obtenção de água potável em ambientes, em locais que não têm acesso a essa água. Isso, a osmose reversa, então, ela nada mais é do que o processo contrário da osmose, onde a gente tem, então, alguma pressão obrigando o solvente que está no meio mais concentrado passar
para o meio menos concentrado. Fica também, então, a minha dica para vocês darem uma lida nesses processos de osmose e osmose reversa, que são bastante importantes, para o Enem e para outros vestibulares. Essa foi a nossa aula de hoje, então. Espero que vocês tenham entendido. No próxima videoaula, eu vou trazer alguns exercícios que envolvem a osmose reversa. Um beijo e não esqueçam de ficarem em casa.